Now I have to make some decisions because when you are presenting, sometimes you have to make a decision. What do you want to leave out? Agora eu tenho que fazer algumas decisões, porque quando você está apresentando, aí você tem que decidir o que deixar de fora. I also want to have time for some more questions. I really appreciate the questions that came to me in the break. Eu também quero deixar um tempinho para mais perguntas, porque eu gosto quando vocês fazem essas perguntas. Let me just clarify something. On the project-based learning, when I was talking about Eu project-based quero learning, esclarecer alguma coisa. Quando eu falei sobre aprendizagem baseada em projetos, my opinion of project-based learning is that it has its place and it can be very exciting for a students. minha opinião sobre isso é que esse tipo de aprendizagem tem o seu lugar e pode ser muito interessante para os alunos, But if that's all you do, mas se é só isso que você fizer, like one school that I know in Hamilton, it's a very large high school, and all they do is project-based learning. é como a escola que eu conheço em Hamilton, é uma escola bem grande e a única coisa que eles fazem é esse tipo de aprendizagem com base em projetos. But that's not good because you do create holes in the child's education. Mas isso não é bom, porque você vai deixar alguns vazios, buracos dentro da aprendizagem das crianças. I also was addressing the lady that was sitting here about she was teaching phys ed. Eu também estava dando atenção à irmã que estava aqui, She's que not ela here. ensina educação física, a Dijane. She's not here right now. Yeah, Teaching? she's walking over there. Oh, okay. Maybe how many people here would teach like kind of a sport class in their school? Quantos aqui iriam dar uma aula relacionada a esportes? None of you teach any Ninguém aqui é educação física, sport lessons? esportes. Okay. Well, any kind of a lesson where sometimes we want to teach a skill and then we put kids standing in a line and they Então, qualquer aula onde nós queremos ensinar algo às crianças e colocamos eles em fila. and all these kids standing in the line waiting their turn to go and do an E activity. cada um está na fila esperando a sua vez de fazer alguma atividade. You take out 25 students and they stand in 4 lines and they all have to run with the ball from the kind of the pylon from here to there to go through the pylon or something. E aí vamos supor que você tem 25 alunos e cada um está esperando a sua vez com a bola e ele tem que driblar alguma coisa. Have you seen that in school? Já viram esse tipo de atividade? Such an activity? It's terrible, isn't it? É horrível isso, não é? Because what do the students spend most of the class doing is O standing que é in que a line. maior parte da turma está fazendo na maior parte da aula? They stand in line waiting their Ficando de turn. pé, numa fila, esperando a sua vez. I want to have 95% of my class, 95% of the time, students should be active and Eu moving. quero que 95% do tempo na minha aula os alunos estão ativamente se movendo. And only 5% just listening to some E só instructions. 5% do tempo eles estão ouvindo as instruções. So I spend the first few minutes of the class and we have stations. There's 1 station, 2, 3, 4. Então, no início da aula, nós temos alguns minutos onde eu vou criar as estações, onde eles, primeiro, segundo, terceiro, quarto. And all they do is they listen for the whistle for when they switch stations. E a única coisa que eles vão esperar é ouvir o apito e aí eles vão mudar de estação. And at every station there's an activity that is a sport activity that has maybe to do with football, that they're passing and E em doing cada things. estação dessas tem alguma atividade diferente, que talvez tenha a ver com futebol, outra coisa, passar a bola. And they all get a ball at every station and they all have to do those skills. And all I do is I rotate and watch them. And then I take individuals aside and help them if they need a little bit of adjustment on their skill. E o que acontece é que é uma atividade diferente e todos vão ganhar uma bola naquela estação diferente, eles ficam circulando e eu vou observando quem está tendo dificuldades e vou trabalhar com aqueles que estão com dificuldades em fazer. If you teach, say, football as a class, and all you do is you say, okay, now go and play a game. E se você está ensinando futebol como uma turma, uma classe, e a única coisa que você diz é vamos lá, vamos jogar bola, Yeah, then they're all active, but it's aí equally, todos estão ativos, useless mas é inútil para todos, because the strongest will survive, porque os mais fortes sempre vão sobreviver. and the weakest will not like soccer. E os mais fracos nunca vão gostar de and will futebol not develop their e não vão desenvolver as suas habilidades. to their potential. Right? Então, seu potencial não cresce. Okay.
I was teaching a little bit about storytelling yesterday, Ontem eu estava ensinando um pouco sobre o conto de and histórias somebody asked me a question about techniques in e storytelling. alguém me perguntou sobre as técnicas de contar histórias. So I want to use an example for a moment. Então eu quero usar um exemplo nesse momento. And again, maybe if you have a Bible, you want to open your Bible. E novamente, se você está com a Bíblia aí, talvez queira abrir a sua Bíblia. I will choose a story that everybody knows very well. Eu vou escolher uma história que todos conhecem muito bem. One of the most well-known figures in Bible history is King David, right? Uma das personagens mais conhecidas na Bíblia é o rei Davi. David is referred to throughout the whole Bible. Em toda a Bíblia se faz referência ao rei Davi. From a young age, you tell your own children, maybe not in school so much, you are not all teaching children from Christian homes, right? Nem todos vocês estão ensinando crianças de lares cristãos, But the story of David and Goliath, mas a história de Davi e Golias, why does that appeal to their imagination so much? por que isso é tão interessante à imaginação das crianças? There was the little guy and his brothers mocked him. Havia aquele pequenino garoto e os seus irmãos zangavam dele. That's David. Esse é o Davi. And the superhero of the Philistines is Goliath, monstrous man, E o grande herói dos filisteus, esse homem grandioso, a spear so large, and yet David conquered. uma lança enorme, e ainda assim o Davi ganha dele. Então é uma história bela. Sometimes we think about David as this. He was called the man after the Lord's own heart. E muitas vezes nos fazemos referência a Davi, um homem segundo o coração de Deus. But I told a Bible story once Mas uma vez eu contei uma história da Bíblia about David and Absalom. sobre Davi e Absalão. If you go in the Bible to 2 Samuel chapter 18, E se você for na Bíblia para 2 Samuel, capítulo 18, to 2 Samuel 18, and you go right to the end of the chapter, verse 33. você vai no final do capítulo, no versículo 33. Okay, now I'm going to talk about a technique in Bible storytelling. Agora eu vou falar sobre uma técnica em contar histórias da Bíblia, But in any storytelling, mas pode ser usado em qualquer conto de histórias. you have a responsibility. You never pass off the lie as a truth. You should never present a lie or even just something funny as if it is the truth. Você tem essa responsabilidade de que você nunca deve passar uma mentira como se ela fosse a verdade. So, for example, be careful when you tell a story of Adam and Eve. Então, cuidado quando você conta a história de Adão e Eva. Eve did not give Adam an apple. A Eva não deu uma maçã para Adão. Maybe we tell them that. Talvez até nós contamos The isso, Bible does not say. mas a Bíblia não fala isso. It wasn't an apple. We don't know. Não foi uma maçã. Não sabemos. But, having said that, we can ask students at a young age to really imagine what things would have been like. Mas, mesmo tendo dito isso, nós podemos perguntar às crianças para eles imaginarem como teria sido aquela história. So, Então, dramatização. I would maybe, this is what I would do in my class. For É isso que eu faria na minha sala de aula. For David and Absalom, at 2 Samuel 18 verse 32, I would take my chair Então, é isso que eu vou fazer na minha sala de aula. and I would put it up 2 on the top of my Samuel, desk and I would sit there. vou colocar em cima do minha mesa e vou sentar lá em cima. Now, I'm not going to put this on top of that. Não vou colocar em cima daquela de plástico, But I would sit in my chair in that. mas eu sento na minha cadeira. Oh, my son Absalom. Oh, meu filho Absalão. My son. And I would make myself cry. E eu vou ficar dizendo, meu filho, eu vou me fazer chorar. And you stand up. E aí fico de pé. My story is only about what is behind those words. Oh, my son Absalom. E toda a minha história é o que é que está por trás dessas palavras. Oh, meu filho. Absalom was just trying to kill his own father. Absalão acabou de tentar matar o seu próprio pai. So in my story, I would say, Absalom, Então, na minha história, eu vou dizer, Absalão, you were trying to kill me. você tentou me matar. And I would take the place now of David. E agora eu vou ensinar Davi. I'm asking the students to really think about what was David saying in those words.
E aí eu estou pedindo aos alunos para imaginar o que Davi realmente estava dizendo com aquelas palavras. David was a father, Davi era um pai, and he was a husband, e era um marido, and he was a king, e era um rei, but he was also an adulterer, mas ele também era um adúltero, he was a murderer, um assassino, and he did not show justice. e ele não mostrava justiça. When he looked at his son Absalom, Quando ele olhou para o seu filho Absalão, that was a renegade, and was coming to fight against his own father, que era um rebelde que queria lutar contra o seu próprio pai, he also looked at his little boy, ele também olhou para o seu pequeno filho, who was there, maybe standing there in the palace, que estava ali de pé no palácio, when he committed adultery with Bathsheba. quando ele próprio cometeu adultério com Batseba. Absalom stood by and watched Absalão estava observando tudo isso. when David hatched the plan to kill Uriah the Hittite. Quando Davi fez aquele plano de matar Urias, Uriah the Hittite, who was Bathsheba's husband, David Urias planned que era o marido de and had Batseba, this scheme over days, weeks, that this man was going Davi estava planejando isso por dias e semanas, and be killed in the battle. e Urias seria morto na batalha. And when his own son was rebelling against E quando him, seu próprio filho estava rebelando contra ele, do you not think that he had that mind of the father that said, what have I done? você não imagina que como As an pai, example for my own son. ele devia estar pensando também o que foi que eu fiz com o meu exemplo para o meu próprio filho. And you know, when his own daughter, David's own daughter Tamar, was raped by one of his sons, E quando a própria filha de Davi, Tamara, foi another of his sons, estuprada por outro filho, seu próprio irmão, and then another of his sons went and killed e him. outro irmão foi e matou o irmão por ter feito isso, What did David do? o que foi que Davi fez? He did nothing. Não fez nada. Absalom saw his father's weakness, that he didn't take any action in showing justice. Absalão tinha observado isso, que o seu próprio pai não fez nada para fazer justiça. That's the truth, right? Essa é a verdade. It's not a story in the Bible, Então não é história na Bíblia, but you work that in between the pages. mas você consegue ver toda essa história dentro das páginas. So when you say that my son Absalom, Então quando você está ali ensinando, dizendo meu filho Absalão, meu filho Absalão. think of the emotional fixes, the things that we want to fix that story in your mind. Pense sobre as coisas emocionais que você quer fixar em suas mentes. The emotion that we have of a father's neglect A emoção de um pai que negligenciou for the son. negligenciou seu filho. The emotion that we have of the father's great love for his own son. A emoção também do grande amor que o pai tem pelo filho. The feelings of inadequacy, of failure as a father for that. I did not always show the example that I should have. O sentimento de ter sido inadequado, de não ter sido sempre um bom exemplo para com seu filho. And I see my weakness in my own son, E ele está vendo as suas próprias fraquezas no seu filho. who is trying to kill me, E agora está tentando me matar. and I actually really deserve it. E na verdade eu até mereço isso. But yet, he is going away from the Lord, Mas ainda assim ele está se desviando do Senhor. and he was killed. And where is he now? E ele foi morto. E onde é que ele está agora? Any parent who has lost, for example, a child that has strayed from God, and maybe that child has committed suicide. Qualquer pai que perdeu um filho, que se desviou do Senhor, ao ponto de talvez até ter cometido suicídio, Will perhaps never escape those feelings of fear and doubt and wondering where is he with the Lord? ele provavelmente nunca vai deixar de pensar sobre aquelas dúvidas, aquele medo do pensamento, será que meu filho está com o Senhor? Now, when you talk about storytelling technique, can you imagine how you would tell that in a story? Agora, falando sobre essas técnicas de conto de história, pense sobre como poderia transmitir, falar isso numa história. But you would not tell that kind of story in such a way at grade 1. Mas você não contaria esse tipo de história dessa forma profunda para o primeiro ano. Mentally, those concepts of suicide, Porque mentalmente esses conceitos sobre traição e suicídio e tudo isso, maybe some of them are not ready. alguns deles não estariam prontos para isso. You are the teacher, you can know when they are ready for it. Você é o professor, você vai saber quando estão prontos para essas coisas. And in different cultures, they're ready for it. Em diferentes culturas eles estão prontos para isso. So a technique in storytelling is you need to know
know, why are you telling that story? Então, uma técnica no conto de histórias é a pergunta: por que eu estou contando essa história? And what effect do you want the story to E have? qual é o efeito que você quer que essa história tenha? What effect will a very sad story have on the mood of the class? Que efeito uma história muito triste vai ter sobre toda a sala? It's calm. Vai acalmar a sala. You can calm. Você consegue assim acalmar a sala. If you tell a ridiculous, really funny story E that is se very você bizarre, contar uma história ridícula, muito engraçada, muito estranha, those students will bounce off the wall. os alunos vão começar a rebater das paredes. It's a great thing to do if you want them to just before they're going to go play soccer. É uma coisa boa fazer se você quer que logo em seguida eles vão ter que sair e jogar bola. If you are going to fight, I used to do martial arts, taekwondo when I was Eu young. fazia artes marciais, taekwondo, quando era And mais I would novo. always I would listen to very powerful music, E eu escutava música muito poderosa. but also equally important was you know how I was always reading, and I would read something which was very heroic. E igualmente também, que eu gostava muito de ler, eu procurava ler algo sobre algum herói. And it set me on edge. E isso me deixava no auge. You know? I'm not going to go before I am going to a fight. I'm not going to have a glass of warm milk Então, antes de ir para uma luta, eu não vou tomar um copinho de leite quente and listen to Beethoven. e escutar Beethoven. I will probably lose. Provavelmente eu vou perder. So storytelling is very interesting because while I have a style of storytelling, Então, contar histórias é muito interessante, porque uma vez que eu tenho um estilo de contar histórias, you are not me. você não é eu e eu não sou você. And I really believe this is that everybody has their own style. E eu realmente acredito que cada um tem o seu próprio estilo. You can be a very technical person that you are always very interested in details, Você pode ser uma pessoa bem técnica, que sempre está interessada em todos os detalhes, and maybe your voice is e monotonous, talvez a sua voz é monótona, and you maybe are very sort of scientific type of person. talvez você é uma pessoa muito científica. I'm interested in those kinds of stories as well because they can still be effective. There is not one technique of storytelling that is so effective or there's much more. Eu sou interessado nesses tipos de histórias também, porque elas também têm seu efeito. Então não tem um tipo que é mais efetivo do que outros. You may have a preference, Agora você pode ter uma preferência. but if you are over dramatic and waving your arms and everything like that, good stories by the best storytelling there's one thing that's always effective. Mas se você for dramático demais e toda a parte de contar a história sempre jogando os braços e tudo, I no longer feel that as a storyteller that I need to, do cartwheels and act. hoje em dia eu não penso mais que eu sempre tenho que estar dando piruleta e fazendo muita movimentação. The best stories are outwardly sober, but inwardly rich. As melhores histórias por fora são, Outwardly sober. I don't know the word for sober. So very stoic, very not so dramatic. Então, por fora não tão dramáticos, mas por dentro muita emoção. But inwardly rich, right? Mas ricos por dentro. Uma essência, eu acho. A essência por dentro é rica. Okay. I was telling somebody at the break that in Canada we have had the government for many years. The government has said that Canada is a bilingual country. Eu estava falando para alguém no intervalo que por muitos anos no Canadá o governo tem determinado que o Canadá é bilíngue. We are supposed to learn English and French. Nós devemos aprender o inglês e o francês. There are 37 million people living in Canada. Tem 37 milhões de pessoas morando no Canadá. And in Quebec, in the province of Quebec, E na província de Quebec, there are only about 5 or 6 million people. só há 5 ou 6 milhões de pessoas. Those are the only people in Canada that speak French. Aqueles são os únicos que falam francês. We spend more time in all of the other provinces. We spend time in the classes
teaching them French Nós passamos bastante tempo em todas as outras províncias ensinando na sala de aula francês, from grade 1 to 12. desde o primeiro ano até o final do ensino médio. And in less than 1 week, I think I probably have learned more Portuguese words E menos na semana acho que já aprendi mais português than I have learned French in 12 years. do que eu aprendi francês em 12 anos lá no Canadá. And that's not a joke. E não é uma piada. We spend so much time doing that and they don't learn it. Nós passamos tanto tempo dedicado a isso e eles não realmente aprendem. My teachers presented the material to me, but Os meus professores me apresentaram qual é o seu material. the problem, of course, was the parents are totally against French. Mas o problema, na realidade, é que os pais são contra isso, não têm interesse nisso. They constantly speak negatively and despairingly about French people. Eles constantemente falam contra, falam mal e até contra os franceses. So the least popular teacher in all of Canada is a French teacher. Então, o professor com menos fama nos Estados Unidos sempre é o professor de francês. There are over 140,000, I just read this before I came, there are over 140,000 students across Canada that do not have a French teacher because we can't find them. Tem mais de 140 mil alunos em todo o Canadá que não têm um professor de francês porque não temos suficiente. It's so ridiculous that just recently I went through a very long process to hire a French teacher for our school. É tão ridículo que eu tive que passar por um processo tão longo de tentar contratar um professor de francês, But I brought her from Holland, mas eu trouxe ela da Holanda, from Comaros College in Groningen. trouxe lá da universidade I brought a French teacher over to Canada to teach French in our school. uma professora de francês para ensinar em nossa escola. Now, that would have been a disaster if I hadn't done something else. Agora, isso teria sido um desastre se eu não tivesse feito outra coisa. The attitude was 100 miles an hour going that way, negative towards French. A atitude havia sido 100 km por hora nessa direção, todo mundo contra o francês. But I determined when I came there, I'm going to send it 100 miles an hour this way. Mas quando eu cheguei naquela escola, eu determinei que eu ia direcionar outro sentido, todo mundo animado pelo francês. So, I started with the parents. Então eu comecei pelos pais. If you want the students to love something, Se você quer que os alunos amem alguma coisa, make sure the home is convinced as well. então tenha certeza de que o lar deles está amando, está convencido disso também. I'm going to apologize, I'm just going to make a little comment about something else. Eu vou dar uma pausa aqui só para fazer um comentário sobre outra coisa. There's also something I introduced in Canada across our schools, and I started this in Tem Australia. outra coisa que eu introduzi na escola lá no Canadá também, aprendi na Austrália. We had parent information evenings at the school where the parents would come and visit at the school. Nós tínhamos noites informativas com os pais na escola. Então os pais tinham que vir para a escola. Yeah, you do that, and the teacher speaks with the parents. E aí temos isso, onde os professores têm que falar com os pais sobre os alunos. It's okay to do it at the school, but it's not the best idea. Isso é ok fazer na escola, mas não é a melhor ideia. If you go, and we did this for years in Australia, if you go into the home of the students Se você for para o lar, entrar no lar desses alunos and you see the environment they come from, e você vê qual é o ambiente da onde eles vêm, I don't know, maybe this is not relevant in Brazil. não but in sei, Canada- talvez não é relevante aqui no Brasil, mas no Canadá, In Canada, within one class, you get a wide variety of like the socioeconomic, like you get the social structure and economic structure, wide variety in one no class. Canadá você vai ver uma variedade muito grande da classe socioeconômica dentro de uma sala só. Some kids are extremely poor. Alguns realmente são bem pobres, Some kids are extremely wealthy. alguns são muito ricos, But probably greater difference is the kind of lifestyle that you see. mas provavelmente a maior diferença é o estilo de vida que você vai ver. Some of your students do not have a moment free time when they get home because they work on the farm, and as soon as they're home, they work. Alguns alunos você descobre que não tem nem um tempinho livre quando chega em casa porque mora numa fazenda e assim que chega em casa da escola já tem que trabalhar em alguma coisa. And other homes you go into and you see that as soon as he gets home, all he does all time. Em outro lado você vai chegar em casa e a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é ir direto pro videogame. And he doesn't have a bedtime. E não tem nem horário certo para dormir. They can go to bed whenever they Pode dormir a hora que quiser. That has a massive effect on the child, on the relationship you have with the child. If you walk with the parents of that child, you see inside his bedroom. E isso tem uma relação muito grande com a criança e como ela é. E se você entrar com o pai para descobrir como é o quarto
impacto do aluno. Okay, back to the French thing. Então, voltando ao francês. So, I use strategies to find what are excited kids, what do kids get excited about in their imagination? Então, eu tentei usar a estratégia perguntando o que é que estimula a imaginação das crianças And how can I then turn around the attitudes of French using aspects to appeal to their imagination? e como é que eu poderia reverter a atitude deles para com o francês usando as suas imaginações. So I brought a family over that was living in Montreal, that's in Quebec, Então, eu peguei uma família que morava lá em Montreal, em Quebec, and a girl of only 4 years old in the school there, e uma menina de 4 anos de idade lá, fluent in French. fluente no francês. She was a student that she was training for the circus. Ela era uma aluna que estava treinando para o circo. So you know what a unicycle is? A unicycle. Então, sabe como é um uniciclo? Tem um pneu só. She came into the school and she rode a unicycle where she could juggle at the same time. Ela chegou na escola e ela estava andando nesse uniciclo e até jogando. Very simple thing, but as she was doing this, she was explaining about life in Montreal. Where E she enquanto lived. ela estava fazendo isso, ela estava também falando sobre a vida lá em Quebec. And we made a video of her life, a day in her life in Montreal. Fizemos um vídeo sobre a vida dela em Montreal, como era. All of a sudden, for our students, they said, so French is actually real people? Então, de repente, os nossos alunos começaram a perguntar, então, francês realmente são pessoas de verdade, têm vidas de verdade? Right here in Canada, Aqui no people Canadá actually mesmo, live and they speak French. pessoas realmente vivem e falam francês e são pessoas And normais they're actually kind of cool. e até são legais. That's weird. Isso é estranho. Wow. So they like that. Então gostaram disso. Then I started to demonstrate. We had a parent information evening, and I looked at how many jobs are available only to those who actually can speak two E languages. aí nós tivemos uma noite dessas onde os pais e os professores iam interagir e eu tinha pesquisado quantos empregos estão disponíveis onde só se consegue esse emprego se fala francês. So there are many high-paying jobs in Canada that are only available to you if you speak two E languages. eu descobri que tem vários empregos que pagam muito bem e só estão disponíveis a quem falar as duas línguas, incluindo o francês. Our school is only 15 minutes from Niagara Falls. E a nossa escola é a 15 minutos das cataratas de Niágara. And they need border crossing guards. E eles precisam de guardas Niagara Falls is the border para between atravessar a fronteira com os Estados Unidos. And so, but they can't get enough of them because nobody's learning French. Mas não conseguem esses guardas suficientes French. porque não tem pessoas suficientes que falam francês e tem que falar francês. So we brought in a border crossing guard that was Então, also from the church. trouxemos um guarda que trabalhava na fronteira e ele também era membro da igreja. Ele veio para a escola He's dressed like he looks like a policeman. e ele estava vestido como um policial com sua farda, On and he's got a gun and he's com got sua arma. vest and everything. And we came in and we told him and we got him to talk to the students about his job and how exciting E it nós pedimos a ele que ele falasse sobre o seu trabalho e como é bem was. interessante o seu trabalho. And then we brought in a Christian tour guide that does tours, but you have to speak French and English. E depois também trouxemos um guia turístico, que é cristão também, mas ele tinha que também saber falar francês. And we started to show more and more of real people that speak French and then speaking to them. We even brought a minister. This was a minister that came from France. E assim começamos a mostrar mais e mais pessoas que precisavam falar francês nas suas profissões e até trouxemos um pastor que era francês. He was just visiting Canada for something else. E ele estava visitando no Canadá para outra coisa And I heard about that and I thought, e eu ouvi falar dele I'm gonna get e eu him. pensei, eu tenho que pegar And aquele I brought him to e school. trazer esse pastor para a igreja. And we had a translator for him. E tivemos um tradutor para ele. It was kind of embarrassing that we needed a translator. E foi, ficamos um pouco envergonhados que precisamos até um tradutor para francês. But we had him come to school and he talked about life in developing the church, the Reformed church there in France. Mas ele começou a falar sobre a vida lá na França, sobre o desenvolvimento da igreja reformada lá na França. Many of those kids were listening to him and they started to relate to French people are real people and they are just like E us. muitas dessas crianças começaram a ouvir tudo isso e ouvir e perceber que pessoas francesas são humanos como nós. But this is fun, but the best one was when I brought in my nephew. E a melhor história foi uma vez que eu trouxe o meu próprio sobrinho para a escola. I have a brother who is a minister in the Reformed Church,
but he worked in Mali in West Africa for 6 years. Eu tenho um irmão que ele é pastor também, mas ele trabalhou no Mali, lá na África, Mali is French speaking. e lá se fala francês. They live just outside Bamako. Então, eles moravam ali, And their son, e o seu filho, who he had great learning que difficulties. tinha muita dificuldade de aprendizagem, He was a little bit dyslexia, ele tinha dislexia, but dislexia, he came to the school and spoke about how beneficial it was to help him with things that he could learn French and English. e ele chegou para a escola e falou para os alunos como foi um benefício para ele também falar inglês e francês. Isso ajudou ele nas dificuldades dele. His name is Justice. This boy's name is O Justice. nome dele é Justiça, Justice. And Justice, my nephew. And when he spoke, I was really worried because he talked about how he didn't like to learn French. E quando ele começou a falar, eu fiquei muito preocupado, porque ele logo disse como ele não gostava de aprender francês. But how after learning more and more, then he realized how it was helping him to understand the Mas como que depois, ao aprender mais e mais, ele percebeu como era útil ele aprender sobre a estrutura de outra língua. And he started to speak at a kid level. E ele começou a falar a nível de uma criança Of all these benefits of sobre knowing two languages. todos esses benefícios de aprender duas línguas. And the boys particularly who were all very negative about French. E os meninos, especialmente, que sempre eram muito negativos sobre o francês, estavam batendo And they made those strong connections. And e now, fizeram essa ligação com ele. that was one step E isso foi apenas um in passo the strategy. dentro da estratégia de reverter as coisas. If we then came along and taught French the way we had always been teaching Se French, nós depois disso voltássemos a ensinar francês no método que nós sempre usávamos, no border crossing guard, and ninguém iria ter service interesse, girl. não haveria ninguém trabalhando na fronteira, trabalhando no circo. So what we had to do is we had to change our method of teaching. Então o que tivemos que fazer era também mudar a metodologia. There's a new method that is very, very popular in any second language that students learn now in North America. Há um novo método que está ficando muito popular. Qualquer segunda língua que os alunos estão aprendendo na América do Norte Is not writing based or grammar based. não é baseado na escrita nem na gramática. It's called the AIM method. AIM. É chamado alvo, AIM, o método. These methods are very available. You can read about that online. E esses métodos estão disponíveis, você pode pesquisá-los online. The AIM method will work anywhere that you go in the world. O método It's all AIM about, pode ser usado em qualquer lugar no mundo. it's all about just immersing yourself in speaking and giving actions associated with words. Envolve relacionar o que você está aprendendo com ações, coisas que você tem que fazer com aquilo que Yeah. está aprendendo. You know what was really, really funny? The other night when we were having dinner, after the Fox activity, Depois daquela atividade que nós fizemos da raposa, I sat with the children and I was just making. fiquei sentado ali com as crianças, estávamos brincando no refeitório. And it was what's your youngest little guy's name again? The one who keeps on coming. Rafael. Huh? Rafael. Rafael. He taught me something. I had no idea what he was. He kept on. Rafael estava me ensinando alguma coisa, eu não fazia ideia o que era. He kept on saying avion, avion. Ele ficou falando avião, avião. Avion, avion, avion. And then all he did is he took his hand and he went. Depois ele só pegou a mão dele e fez essa ação. He went like this little boy. And immediately now I Esse pequeno menino, e agora cannot forget the word avion. eu não consigo esquecer agora a palavra avião. That's Portuguese for plane, right? É português para avião, né? And Plane. then, I did forget the word, but he gave it to me because he kept on saying. Then he said this word. He said, "Jorga." Depois ele ficou falando essa palavra, joga, joga. Then I made him the plane, E aí eu fiz and then I was esse avião, holding it, and he e said, eu tava segurando, "Jorga, e ele ficou dizendo, jorga." joga, Do I joga. say that right? Jorga, jorga, jorga. And then I thought E aí eu he pensei, went like this, jorga. ele quer que eu And jogue. then I said he means throw. Ele quer que eu lance, né? Jogue. When you give something a physical action, Então, quando você dá uma ação física, algo, I can't forget that. eu não consigo esquecer. I wish that you had a physical action for your welcome. Eu Because- queria que você tivesse uma ação física para suas boas-vindas. Yeah, I know now. Bom dia. I know that is. Agora eu sei bom dia. Good morning.
I know that I don't say obrigada. Eu já sei que eu não digo obrigada. I say obrigado. Obrigado. Right? I've managed to remember that. Eu consegui já lembrar What isso. is that word for you're welcome again? Mas qual é aquela palavra para bem-vindo? What is it? Bem-vindo. Ah, you're saying thank you, you're welcome. Ah, thank you. De nada? Yeah, thank you. Obrigado, de nada. What is dinero? It's for nothing. I'm doing it to you for nothing. Nothing in return. Yeah, you're welcome. You're welcome. Yeah, you're welcome. Okay, dinero. Maybe I need, we should say dinero. That means dinero. Talvez precisamos de uma ação que vai simular isso. In the minds of many students, Na mente de muitas crianças, the moment you, especially, if I actually, I will be done. But if I touch you, se eu tocar assim, the moment we have a physical touch. quando nós temos um contato físico, When you said thank you for that lesson, or, when you came up to me, you said thank you for that, and you just went like this. quando você disse obrigado por aquela lição e você deu um abraço assim, The moment that we physically touch, no momento que a gente toca, as long as it's proper, tem que ser um toque apropriado, something happens in our mind. alguma coisa acontece no cérebro. Is that true? Não é verdade? The moment if I come to you, Se eu venho até você I say thank you. e eu digo obrigado, Thank you. There's a physical, thank you. Then we are touching each other. e aí estamos nos tocando, Weird. não é meio estranho? Why do we do that? Por que fazemos isso? Why do we physically go like this? Por que fisicamente fazemos isso? Everywhere in the world where you Todo lugar no mundo onde você toca fisicamente there's a level of trust and tem um nível de confiança, but it's also much more impactful. mas também fica mais impressionado na mente. Right? So if I want to learn a word, this is the aim. Então, se eu quero aprender uma palavra, esse é seu método AIM. There's lots of dramatizing. Tem muita lots of dramatização, emotional fixatives. muita fixação emocional, There's lots of physical activity emotiva. where you join together with others and you do actions. Tem muitas And atividades que vão fazer juntos em grupos. you only have to go to Holland, where when you are in Holland, there are many students that they learn 8 languages at once. E se você for na Holanda, você vai ver que tem muitos alunos lá que estão aprendendo 8 línguas ao mesmo tempo. In Canada, we spend 12 years, No Canadá, a gente passa 12 anos tentando aprender francês. and at the end of 12 years, they can't even count to 10. E no final de 12 anos não consegue nem contar até 10. In Holland, in only 4 years, Na Holanda, em apenas 4 anos, using the AIM method, usando esse método em 4 anos, students are able to hold os conversations alunos estão conseguindo ter conversas in 8 different em languages. 8 línguas diferentes. That's the truth. E isso é verdade. That's the method. Esse é o Making método. sure that you know how to sequence things. E sabendo a sequência, And emotional fixative, and it's effective. And these que é kids, they want efetivo. more. E esses alunos querem também mais. So when we started to have the Dutch students come to Canada, Então, quando nós começamos a trazer os alunos holandeses para visitar a nossa escola no Canadá, those students were very popular within our school, and I made a real point of having those students explain to our students how they were being taught their language. esses alunos se tornaram muito popular em nossas escolas e eu fiz questão de pedir a esses alunos holandeses que explicassem aos nossos alunos qual era o método que eles estavam aprendendo na Holanda. Then I took one of their teachers. E aí eu peguei um dos professores deles I now have her in our school, e agora eu estou com ela na nossa escola. and French is an extremely popular subject. E a matéria de francês agora é muito popular na escola. It all comes together. Everything's Então tudo vem se encaixando. Yeah, it's very interesting. Okay, a few more things. Algumas coisas a mais. Como é a sigla de método? Question? AIM. 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 Yeah. Oh yeah. That's another one. He also taught me Shaposa is fox. Raposa. Haposa. And then I asked like how you spell that. It's CH, right? No, no, no. RA. Raposa. Raposa is fox. That's another word I learned from a small child. Outra palavra que aprendi no pequeno garoto. Very nice, very nice. Here's another example of something that we did. We started this in Australia. Aqui é outro exemplo de algo que nós fizemos e iniciamos isso na Austrália. The boys, when they get a little bit older,
Os garotos, quando ficam um pouco mais velhos, they do not want to write anything. talvez eles não queiram escrever mais nada. There's no motivation for Não them. tem qualquer motivação para eles escreverem. So, what can you do to motivate a child to write? Então, o que pode fazer para motivar uma criança a escrever? You make the writing meaningful, right? Você tem que fazer a escrita se tornar interessante, fazer sentido para eles. But if you watch boys when they are in grade 7 and 8, so they're getting to be like 11 and 12, some 13 years old. Então, alunos mais ou menos no 7º, 8º ano, com 11 a 13 anos, Are very competitive, right? eles são muito competitivos. And the moment that you are going to ask them to present something, E no momento que você pede para eles apresentar alguma coisa, they are either going to run away ou eles vão correr disso, or they're going to puff out their chest and they're going to get ready. ou vão aumentar o seu peito e estão prontos para fazer isso. So we had students starting to make their own books. Então, nós tivemos alunos que começaram a fazer seus próprios livros. The boys, they really like making things. Right? Garotos gostam realmente de criar, fazer alguma coisa. In a very simple activity, we taught them how to make a book where it's properly bound together and has a hardcover. Então fizemos essa atividade de ensinar os meninos como fazer um livro, como é que vai unir, fazer a capa, Very simple to do. algo muito simples. Then we incorporated these new drawing techniques where they were able to make their own illustrations in there. Depois incorporamos essas técnicas novas de fazer desenhos, onde eles iam colocar lá dentro suas próprias imagens. And they had to write a child's story that they were going to then present and read to children. E eles tinham que escrever a sua própria história infantil, onde depois eles iam contar para crianças. But they didn't read that in our own school Mas eles não leram isso na nossa própria escola. to all of the kids that they already knew. Para os alunos que eles já conheciam, They had to go to the town library eles tinham que ir para a biblioteca da cidade and they had to spend some time on a Saturday as an active service, community service. e eles tinham que passar algum tempo num dia de sábado fazendo esse trabalho comunitário. They had to take their own book and read to children that were coming to the library Tinham que ler para crianças que estavam vindo para a biblioteca, as those kids were sitting at their feet. enquanto essas crianças sentavam aos seus pés. We did that one year because the library thought it was a good idea. Nós fizemos isso um ano porque aquela biblioteca achou que foi uma boa ideia. And then the library decided to take on a book-making competition for all E the aí a schools. própria biblioteca decidiu iniciar uma competição de fazer livros que envolvia todas as escolas. That competition has been going on now for more than 15 years. E essa competição agora está correndo por mais de 15 anos. Every year they have a book-making competition. Todo ano tem uma competição de fazer livros. Those boys, they spend so much time E aqueles meninos passam tanto tempo coolest looking cover. tentando fazer a capa mais interessante. And then of course, part of the competition is not just because adults really read their books. Porque adultos realmente lêem os livros. Think about that some more. Pense sobre isso. Adultos realmente lêem livros, né? But then they also watch now as those kids, they present their books to the children from the town, and those kids can even vote. Então, agora nessa competição, os próprias crianças que estão ouvindo as histórias fazem parte da votação sobre toda a parte do livro. Now it's not all good because Nem tudo isso é bom. because the ones that don't win, E aqueles que não ganham, sometimes they're very disappointed. às vezes ficam muito decepcionados. And the library also started giving like a money like the first prize. A biblioteca começou a dar prêmios de dinheiro, né? Tanto dinheiro para o primeiro lugar. And I kind of wish that they didn't do that E eu queria que eles não tivessem feito isso. because actually the best motivator for them to really write Porque na well realidade a melhor motivação para que eles escrevam bem was that lots of real people would read their book. é que muitas pessoas reais, pessoas de fato, fossem ler seus livros. And in one instance, you can imagine how motivating this would be. In one instance, Em uma ocasião, there was a student from our town. havia um aluno da nossa cidade. I wish I could tell you he was from our school, Eu but queria até dizer que era de nossa escola, mas não é verdade. and his book was actually really published. E o seu livro acabou que de fato foi publicado para ser vendido como livro de crianças. And everybody knows about that. E so todo now mundo they sabe say- sobre isso. So they always say, there's the potential there that your book could really become E published. todo mundo fica usando essa frase, esse potencial que seu livro realmente seja publicado. So that was another thing about writing. Então isso é outra coisa sobre escrever, incentivar a escrever. Writing tasks need to be authentic.
tarefas sobre escrever devem ser autênticos. Let me ask you a question, man. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta. Are any of you nervous to come up here and make a speech? If I ask you, I want you to come up here right now and speak on a certain subject. Alguns de vocês ficariam nervosos se eu perguntasse agora mesmo, vem aqui à frente e você vai falar sobre o seguinte assunto. Are any of you still a little bit nervous to do Alguns de that? vocês devem estar um pouco nervosos para fazer isso. If I ask you, I want you to come up here Se eu right pedir a now. você, vem aqui à frente agora Would you say, mesmo, no, don't get me. ou você diria, não, por favor, não peça para eu fazer. Depends on the subject. If I give you any subject as like an impromptu speech, Se eu der uma matéria assim, no ponto, no momento, unprepared, I give sem you preparar, 30 seconds to talk about it, but you need to speak for 3 minutes. dou 30 segundos para preparar, mas você tem que falar por 3 minutos. How many people would feel totally confident? I could speak. Quantos de vocês ficariam completamente à vontade? Doesn't matter what topic you Não importa qualquer matéria que você me dê, I can speak for 3 minutes. eu vou falar por 3 minutos sobre qualquer coisa. Okay. You're kind of. Então vocês estão meio inseguros. Qualquer matéria, Some of you would feel comfortable, maybe. Alguns de vocês talvez ficariam à vontade, You're teachers, porque são professores, né? but many students would feel nervous. Mas muitos alunos ficariam nervosos. One of the things that we do with students in our schools, we teach them what is nervousness. Uma das coisas que nós fazemos com nossos alunos na escola é ensinar eles o que é nervosismo. Many instances for students, nervousness is actually selfish. Muitas instâncias para alunos, o que está acontecendo com nervosismo, na verdade, é egoísmo. If I stand up here right now to give you a presentation, Se eu ficar aqui em pé agora para dar uma apresentação a vocês e eu estou nervoso, that's because I'm worried. What are you going to think about me? é porque eu estou preocupado sobre o que é que você vai pensar sobre mim. But that's selfish Mas isso é egoísta, because essentially I'm at the center of my own nervousness. What will they think about me? porque isso é essência. Eu estou no centro do meu nervosismo. O que é que outros vão pensar sobre mim? When I present to you right now, Mas quando eu apresento para você agora, my only consideration when I look in your eyes is how am I serving you? minha única consideração deveria ser, quando eu olho nos seus olhos, é como é que eu estou servindo a você. I don't really know what's going on inside. Eu não sei realmente o que está passando na sua cabeça, But if I look in your eyes right now, my only thought is if you are really from a Christian standpoint, how am I mas serving do you? ponto de vista cristão, quando eu olho nos seus olhos, a minha pergunta tem que ser como é que eu estou servindo você. I don't just stand up here and say to you just because I like to hear my own voice. I don't say, oh, it's a great privilege to come here. Eu não quero simplesmente ficar aqui à frente só porque eu gosto de ouvir minha própria voz e dizer é um grande privilégio eu falar para vocês. It's because it really is a privilege. É porque realmente é um privilégio. I have the ears of maybe 45 people in this room right Eu estou com os ouvidos de mais ou menos 45 pessoas nessa sala agora. now. And humility would say, why should you want to listen to me? E a humildade deveria fazer eu perguntar por que vocês querem ouvir a mim. If Lazarus, who is a gifted musician, Se Lázaro, que tem o dom da música, if he wants to come up here and play se ele quer vir aqui à frente e tocar a song, uma música, he is giving an act of service. ele está fazendo um ato de serviço. And he is serving you with his music. E ele está servindo vocês com sua música. Lazarus, I know a little bit. Lazarus is already shows me that he is a person that he's not going to think so highly of himself that he's going to say, oh, I hope that they are really impressed by how well I E Lázaro, já conheço ele um pouquinho, eu imagino que ele não vai ser o tipo de pessoa que vai ser aqui, olha, eu vou fazer um show aqui para todos vocês verem todo o meu talento. Because the music that he presents is only going to exist in our minds and is going to serve us and is going to bring us pleasure or pain. Porque a sua música vai estar em nossas mentes e só vai nos ajudar a ter mais prazer ou dor, It's going to appeal to our imagination or maybe not. vai estar apelando ou sendo interessante para nossas emoções, nossa imaginação, But he is serving us. mas está nos servindo. And so, if Lazarus, who is not nervous at all to play guitar, he can just. E Lázaro, que não tem nervosismo nenhum para tocar o violão, You notice how he doesn't even have to look. você vê que ele não precisa nem olhar. I am amazed at how he plays all those songs and he doesn't look. Eu fico fascinado como ele toca tantas músicas que não precisa nem olhar. Then if you're nervous, Então, se você está nervoso, you're thinking more about yourself than about others. você está pensando mais sobre si mesmo do que os outros. So it's really important when we are teaching students about speaking.
Então é muito importante quando nós estamos ensinando alunos sobre falar, sobre apresentar. Nervousness has no place. You must concentrate on your audience. Nervosismo não tem lugar. Você deve se concentrar na sua plateia. And then when you want to speak, E aí quando você quer falar, it doesn't matter what topic it is. You não can importa always- qual seja o assunto. You can always structure your talk and make it orderly. Você sempre pode estruturar a sua fala, a sua apresentação com a ordem. And the moment you think about an order, No momento em que você pensa sobre ordem, it will make your speaking far easier. vai fazer a sua fala ser muito mais fácil. Anybody in the audience think of some topic maybe that you think I would know nothing about? Alguém aqui Think of topic. pense sobre algum assunto que você acha que eu não sabia nada sobre esse assunto e diga ao Cris. Make it even bizarre. Faça até um assunto estranho. Elétrico. Electric. Good morning, everybody. Bom dia a todos. I'm happy to be in your midst today to Estou speak to feliz em estar no seu meio hoje about pela a number manhã of things that have to do with electricity. para falar sobre muitas coisas que têm a ver com eletricidade. I would like to break down my speech on electricity Eu quero into 3 topics. dividir a minha fala sobre eletricidade em 3 categorias. I would like to speak about different forms of electricity around the world. Quero falar sobre 3 diferentes tipos de eletricidade no mundo inteiro. I would like to speak to you about the dangers of electricity. Quero falar sobre os perigos de eletricidade. And I would like to speak to you about what life is like without E electricity. quero falar sobre como é a vida sem eletricidade. I would like to speak about those again. I Quero would falar like to sobre isso novamente, forms of repetir. electricity As around the world. formas de eletricidade no mundo inteiro. I would like to speak about the dangers Quero of falar sobre electricity os perigos de eletricidade and life without e electricity. como é a vida sem eletricidade. About how long have I been speaking so Então, quantos minutos já falei agora? Quantos segundos? I haven't told you a single thing about electricity, Até agora eu não falei nada sobre eletricidade. but I probably had about 30 seconds. Mas já estou em 30 segundos. So I know I only have 2.5 minutes. Então eu já sei que só falta 2 minutos e Now, meio. if I speak about different forms of Agora, se eu electricity falar around the sobre world, diferentes formas de eletricidade no mundo inteiro, everybody in this room is going to know, they have heard maybe of nuclear power, todos já ouviram falar sobre energia nuclear, hydroelectricity, right? Solar power, and then you can energia go on, solar. but as long as you keep it organized, as long as you compartmentalize that, and that is what we've been doing with children. Mas enquanto que você procura organizar e colocar em compartimentos, If you teach children from the start how to think in order and Então, that things happen in sequence, quando você ensinar as crianças desde pequeno que tem ordem e sequência nas they coisas, will learn very quickly how they can organize their eles vão thinking, aprender rapidamente como eles podem organizar seus pensamentos, even if they don't have the full knowledge. até quando eles não têm todo o conhecimento. There's a very great danger there E há um perigo nisso. because you can teach students to speak about things that they actually know nothing E about. você talvez encoraje alunos a falar sobre coisas que eles não sabem nem o que eles estão dizendo. And then you have to be careful that they are not sinning. E aí você tem que ter o cuidado que eles não estão Not pecando, just waffling on. simplesmente falando coisas que não são verdade. And yet it is still a useful tool and it is the opposite of chaos. E mesmo assim, é uma ferramenta muito útil, porque é o contrário do caos. I am 100% confident that I can speak to you for 3 minutes about electricity. Eu tenho 100% de certeza que eu posso passar 3 minutos falando a vocês sobre eletricidade. And that I wouldn't have to lie to you. E que eu não precisaria mentir. That it would make sense, E faria sentido, but don't ask me to speak much more than 3 minutes. mas não me peça para falar um pouco mais de 3 minutos. Okay? So, but it's still a useful teaching tool for how to. Mas ainda assim é uma ferramenta útil para o ensino. Okay, I am going to just stop with a whole lot of other things that I could think about. I wanted to speak to you about the usefulness of penmanship versus keyboarding, Eu you know, vou, to learning to type. eu vou parar e não falar sobre várias outras coisas que ainda poderia falar, por exemplo, a utilidade de caligrafia comparado com outras formas de escrita. I have a whole topic that I could speak about, the celebrations of learning within your school, how that can really enhance learning. Eu tenho outro assunto que é sobre a celebração de tipos de aprendizagem dentro da sua escola, como isso pode ajudar. But I want to speak to you a little bit more about reading, and Mas eu then quero falar com vocês um pouco mais sobre leitura. ask if you have any questions. E aí perguntar se vocês têm perguntas.
In my experience, which is not as long as maybe some of you, I've only been involved in education for 25 years. Na minha experiência, que talvez não é tão longo quanto alguns de vocês, para mim é só 25 anos. So that's not just beginning anymore, but it's not. Eu sei que não é mais um principiante, Some teachers have taught for 40 years. mas alguns professores já ensinaram há 40 anos. But in that time, I have found some stories that Mas dentro desse tempo eu encontrei algumas histórias always work. que sempre funcionam. And there are certain stories that I can read even, I don't have to tell them, E but I tem can algumas read them. histórias que eu posso até ler, nem preciso contar, posso ler. And they're always motivating for all students. E sempre são uma motivação para todos os alunos. Those stories are worth their weight in gold. E essas histórias valem o seu peso em ouro. Thank you very much. Obrigado a todos. for the-